Passei lá no quarto dela, ela tava lá dormindo, sonhando, mandando beijo pro nada. Eu acho, é uma coisa que eu desconfio, entendeu? É mais de mim, uma teoria. Porque ela tava lá sonhando com aquele tal de Robert Pattinson, um vampiro. E na verdade é uma fada. Eu não quero saber nada disso. Vai se arrumar ligeiro e chama sua irmã. Gilda! Gilda! Gil, eu tô vindo da cozinha. Cadê o café da manhã? Ainda não tá pronto? Mas eu não tô dizendo. Não sou sua empregada. Se você não percebeu, tá todo mundo atrasado. E só pra variar, você acordou como sempre de mau humor, né? Por isso que tá aí, cheia de rugas e com essas pregas piores do que a Jagrete, pelo amor de Deus. É claro, né, amor? Eu tenho que fazer tudo nessa casa, já que eu sou o espírito mais evoluído daqui. Tenho que fazer algo pra colocar vocês na linha. Fica aí com seu estresse que eu não tenho tempo pra isso não, viu? Adeus. Adeus. Larissa e Paulo já estão prontos? Mulher, melhore. A gente tá aqui do seu lado, desde Cristo. É, mãe, a gente tá aqui, ó, do seu lado. Ei, mãe, a gente tá de traição.
Não de conta. Vou trazer meu, depois eu olho. Sim, mulher, o que a gente tava falando mesmo? Ai, deixa eu... Tá dura, mas... Espera aí. Deus o tenha. Sim, mulher. Cheio de queimado. Falei, mulher, o feijão queimou, depois eu te ligo. Ô, Paulo, vem aqui, peste. Ai, mãe, ai. Já sei com fome, agora já sei beijo. Tem que pedir comida agora. Alô, boa tarde. Eu vou querer 4 quentinhas e uma cajuína. Vai vir pra favela do cachorro assado. No beco da peia. Fica pronto em quantos minutos? Meia hora. Meu filho, é sério que você demora meia hora pra fazer 4 quentinhas? Mas tá bom, obrigada. Ai, Ave Maria, hoje meu dia foi uma negação. Quase perco meu emprego, aquele chefe idiota. Tomara que aquela empresa venha à falência. Não fale isso, Augusto. Lembre-se que se a empresa falir, você fica sem emprego. Olha, Gil, você não vê não. Você não vê não, que meu dia já foi estressante o suficiente. Bora, cadê o almoço? Ainda não tá pronto? Não, eu acabei de pedir comida porque o seu filho deixou o feijão queimar. Como é? Você tá de brincadeira comigo, né? Eu passo o dia trabalhando fora de casa, quando chego em casa não tem nem comida pra comer? Pelo amor de Deus. Eu tô com fome, eu quero comida. Ah, meu amor, eu também quero tanta coisa. Eu queria ir pra Londres, ver aquela Torre Eiffel, cheia de luz. Gildinha, você é em Paris. Paris. Eu queria viajar o mundo inteiro. Queria ter uma família que não me desse tanto trabalho pra evangelizar. Sim. Mas não se tem tudo o que quer. Então fique em casa que eu já peguei a comida. Você é tão doce que chega a enjoar, meu bem. Ave Maria, vocês brigam demais. A pessoa não pode nem escutar a música direito. Não. Era só que me faltava uma coisa dessa. Vocês dois deviam me ajudar a colocar paz nessa casa. Pelo menos hoje. Ou vocês esqueceram que hoje tem evangelho no lar? É, mãe, a gente já sabe. Meu Deus. Missão difícil é educar e evangelizar essa família. E por falar em educar, cadê as notas de vocês, hein? Ah, é, mãe, das notas. É. Mãe, tá ligada nos banhos que as pessoas têm que tomar? Os banhos, que são 3 banhos. Quais são os fantásticos? Então, mãe, eu vou tomar o primeiro agora. E a senhorita? Eu? A mãe é que é assim. Tô com gases. Você tá vendo, Augusto? Você devia ser mais atencioso em relação ao estudo dos seus filhos. Você viu como eles se comportam sempre que eu pergunto sobre as notas? Hein, Augusto? Augusto! O que é? Você escutou o que eu disse? Claro que eu ouvi. E o que foi que eu disse? Ah, você me chamou e cadê a comida, Gil? Cadê a comida que não chega? Sua comida tá... Arrudei! Deve ser. Obrigada, me deu limpar. Bora, Gil. Larissa, bom, vem logo. Ave Maria, quentinha de novo. Minha filha, cadê a humildade? Não é espírita, não? Quentinha?
nosso evangelho. Daqui a pouco a gente vai fazer o evangelho, a gente precisa harmonizar esse ambiente. Já vai dar um pouquinho dele. Paulo, venha logo, vamos começar o evangelho. Por que você tá namorando, né, Larissa? Tá no Face, lógico. Ah, não, novamente no computador. Grande novidade essa. Ô, Paulo, não me ouviu? Ixi, Maria, a casa tá pegando fogo por acaso? Ah, filho, você não tá cansado de saber que hoje é o dia do nosso evangelho. Toda semana eu tenho que arrancá-lo da frente do computador. Que coisa mais chata. Mas mãe, eu não tava no computador. Eu tava onde? Eu tava no tablet. Eu dormi mal noite passada. Tava só lá, tirando um cochilo. Cara de pau, pô. Você tava no Face, que eu vi. Que é, mina? Fiscal agora? Senta aí, Paulo. Então vamos começar logo, já são 8 horas. E olha que de 8h30 eu tenho que ir pro shopping. A Silvinha vai passar? O quê? Por que você marca compromisso no dia do evangelho? Eu posso saber? Ah, mãe, todo mundo vai, porque eu que tenho que ser diferente. Ô, vamos parar com as brigas? E quem está brincando? Eu. Eu apenas estou lembrando a ela, pela 100ª vez, que ela não deve marcar compromisso no dia do evangelho. Eu apenas pedi pra não demorar. Você também tá em marcação comigo, né? Chega, chega. Vamos parar com essa discussão agora. Toda semana é a mesma coisa. Parece que só nessa casa não se faz um evangelho em harmonia. Minhas amigas falam que na casa delas todos participam com muito amor, devoção. Aqui... Gilbinha, meu bem. Você não acabou de falar em harmonia? Dê um exemplo, mulher. Pegue. Adoro a verdadeira harmonia. Se eu for enumerar os seus bons exemplos, contar você, não é brincadeira. É bom ficar de boca fechada e ver se aprende alguma coisa. Beleza. Relaxa. Eu vou ficar aqui, ó, de boa. Já são 8h30, o tempo tá passando. Depois reclama. Vamos fazer a prece, né? Senhor Deus. Hoje sempre que assim seja. Gil, Capítulo 14. Honrai teu pai e a tua mãe. Item 8. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem também por sua afeição na terra. Mas pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por sua rivalidade. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. vamos analisar a mensagem de hoje com muito cuidado para colocar em prática no nosso dia a dia. Para mim a mensagem está claríssima. Veio de encomenda para vocês três. Pra nós três, faltou colocar o seu nome como exemplo. Fico triste com isso. Essa família não quer ser ajudada verdadeiramente. Pois é, meu irmão. Mas você está vendo, são eles que estão querendo. Você sabe que Deus
os da Oliveira. Mas e agora? O que faremos com essa família? Com essa família, infelizmente, eu não sei. Mas nós temos que ajudar outras famílias. A família vizinha, ela quer realmente ser ajudada. Ô, chega! Vamos parar com isso, né? O evangelho não é para ficar jogando farpas um no outro, não. A mensagem é para todos nós. Todos! E você, Paulo, não diz nada? É, assim seja. Assim seja. Tudo aí o que a senhora falou. E o que foi que eu falei? Você falou... agora eu não lembro mais, não. Gilda, deixa isso pra lá, Gilda. Bora, continue. E você, por acaso, prestou atenção no que eu li? Claro que eu prestei. Mas não parece. Graças a Deus, graças a Jesus e graças ao pessoal lá de cima. Tem algum palhaço aqui por acaso? Respeito é bom e eu gosto, viu? Preste atenção que eu vou ler de novo o trecho. Pode acontecer que encarnar em uma mesma família espíritos completamente estranhos, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por sua rivalidade. Perceberam agora? Eu não. Muito bem, não sei. Vocês três são meus inimigos. Vieram pra me fazer sofrer. Definitivamente vocês são meu karma. Até os estranhos notam a antipatia de vocês por mim. E você o que acha? Eu concordo com tudo. Eu concordo com o gênero, eu concordo com os números e eu concordo com os graus. E a senhora, mãe? Que tipo de espírito é? Eu? Eu sou espírito mais evoluído. Antes de reencarnar, pedi como prova essa missão. Abrandar o espírito de vocês, para que não voltem. Não voltem a cometer os mesmos erros do passado. Minha luta maior é tirá-los da ignorância. Você tá vendo, Augusto? Desrespeito e a ironia da sua filha comigo? Olha, assim não dá. Assim não dá, assim não dá, assim não dá mesmo. Vocês acham que ainda tem algum espírito de luz auxiliando esse evangelho? Depois dessas constantes brigas, essas alfinetadas? Pelo amor de Deus. Ó, eu nem sei pra que a gente faz o evangelho aqui toda semana. Isso aqui sempre se transforma num rim. Pela, viu? Pelo amor de Deus. Ainda é essa agora. A Silvia chegou, tá na minha hora. Larissa, volta aí. A gente ainda não acabou o evangelho. Calma, mãe, só vou atender a porta. Chame sua amiga pra participar do evangelho conosco. Desculpem, não sabia que estavam ocupados. Estamos. Nós estamos fazendo o evangelho no lar. A Larissa não te avisou? Não. Se soubesse, não teria interrompido. Eu sei como é. Lá em casa fazemos toda terça-feira. Garanto que seus pais não permitem que você saia nesse dia, não é? Pra dizer a verdade, dona Gilda, os meus pais não obrigam ninguém a nada. Eles nos explicam a importância que o evangelho tem, não só para a nossa família, mas também para toda a nossa vizinhança. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Ouviu bem, mãe? Livre-arbítrio. Era só o que me faltava. Até uma estranha acha-se com o direito. Silvia, gostaria de participar do evangelho conosco? Com todo prazer, seu Augusto. Ai, olha a hora. Você deveria ser relojoeira, minha filha. Não tem os olhos no relógio. Senta aqui. Por favor, continue. Não quero mais atrapalhá-los. Eu estava explicando pra eles que sou espirituais da maldita dessa casa. E antes de eu reencarnar, ele como prova essa missão. Retirar os espíritos deles das trevas da ignorância. Eu sei que eu falo pesado, mas estou lutando bom combate. E você, Silvia? Qual é o espírito mais evoluído lá da sua casa? Creio que
Todos somos espíritos em evolução, lutando juntos contra as nossas imperfeições. O que eu acho importante é compreender que cada um depende do outro para evoluir. Até uma comparação interessante sobre a importância da união. Um graveto sozinho é fácil de quebrar, mas se juntarmos vários gravetos em um feixe, ele se torna inquebrantável. Já vi que você deve estar por fora, garota. Muito pelo contrário, Júlia. Eu gostei muito do que ela falou. Nos fale mais, como é que vocês fazem o evangelho no lar? Lá em casa, nos preparamos para o evangelho desde cedo, mantendo uma boa vibração, evitando pensamentos negativos, discussões, e sempre mantemos um clima para receber os nossos amigos espirituais e a palavra do Divino Mestre. E sempre fazemos com muito amor e devoção. Falou tudo, cara. Falou tudo. Vocês sabem o evangelho aleatoriamente? Sim. Lemos um trecho do evangelho, fazemos comentários em torno dele e refletimos sobre a lição que nele está implícita. Parece incrível, mas a lição cai como uma luva para todos. É como fazemos aqui. Eu ordeno o evangelho e tento fazer com que eles aprendam a mensagem. Mas é um esforço em vão. Erro seu. A senhora que sempre julga está acima do bem e do mal. Nunca acha que a lição também é para a senhora. Não consegue captar a mensagem. Jantar? Quem foi que falou jantar? Não, eu falei captar. Acorda. Oh, vamos aproveitar a presença da Silvia para ela nos orientar a forma correta de fazer o evangelho? Senhor Augusto, obrigada pela confiança. Mas não existe uma fórmula certa para fazer o evangelho. Existe sim um sentimento para com que nós o fazemos. Através do evangelho, nós nos aproximamos de Jesus, ou não, conforme os sentimentos que abrigamos em nossas almas. Muito interessante. Mas e quanto à pressa da Larissa e os cochilos do Paulo? Né, Paulo? Bem, eu acho que vocês deveriam participar ativamente do evangelho. Sabe? Eu acho que vocês deveriam encontrar um dia, um horário que seja comum para todos. Eu já tentei fazer isso, mas se deixar por conta deles, nunca acharão um bom dia. A senhora e suas conclusões precipitadas. Quando que foi perguntado para mim ou para o Paulo qual o melhor dia para todos? Não é, Paulo? Hã? Agora e sempre que assim seja. Vixe Maria, eu tô morrendo de fome. E você, Silvio? Quer ficar e jantar com a gente? Que jantar, menino? Ei, a gente não terminou o evangelho ainda não. Vixe Maria, bem 2 anos de pressa já. Que pressa, Paulo? Você só dormiu, ficou nesse maldito tablete, o tempo todo. Sempre que passamos a Acabar. Na verdade, eu acho que a gente já acabou faz tempo. Isso se a gente chegou de fato a começar, né? Eu acho que a gente está errando drasticamente na forma como estamos fazendo o evangelho. Depois nós devemos repensar. Eu, você, a Larissa e o Paulo. Na forma como estamos fazendo. Agora a gente vai fazer isso na hora em que a Larissa não esteja com tanta pressa e o Paulo não esteja dormindo, né, Paulo? Pois é, tava indo tudo bem, até ela dizer que tinha compromisso. E esse aí que só dorme. A culpa é deles. Como sou infeliz. Se vocês me permitem, eu posso dar uma sugestão? Não. Claro que sim. Claro que pode. Sim. Você demonstrou ser uma jovem muito esclarecida e ponderada. Eu acho que vocês deveriam ir a um centro espírita. Para uma orientação. Quem sabe, fazer um tratamento espiritual. Tratamento espiritual? Tá me chamando de obsidiada, garota? Não, dona Gilda, não é nada disso. Eu só acho que vocês deveriam estudar a codificação, participar do estudo sistematizado. O EG, eu já ouvi falar. Sim. Todas as casas espíritas trabalham com o EG. Para participar, vocês só precisam saber os horários e os dias que as casas espíritas de vocês costumam oferecer. Talvez fosse bom mesmo. Tô precisando logo me livrar dos meus karmas e cumprir minha missão para ir pro nosso lar. E então, quando começamos? Ixi, gostei de ver, mãe. Bem, na minha casa espírita, o EG funciona nos dias de quarta e quinta-feira, às 7h da noite. Se vocês quiserem, eu posso acompanhar vocês. Podemos ir na quarta-feira às 7, tá certo? Tá certo.
do oscilar. Evangelho, doce palavra, compreendida pelos ouvidos simples, pois assim se faz de amoroso amor simples. Amorosos lares amparados, amparadores, amparo a minha mente das preocupações, paro. Por um instante me faço bom entendedor, ouvinte, plateia das lições mil, doce sabor. Me compreenda, bom Senhor, não quero parecer extremo, mas que fazer se na paz do Evangelho esqueço a dor? Que dor? Contudo, sem querer parecer monocórdio, e encerrar o que quero de forma eficaz, espero que ache no Evangelho o mesmo que eu, a paz. Que paz! Graças a Deus, graças a Jesus, a gente apresentou mais uma peça do grupo Sementes. Entra, pô! Oi, boa noite. Então vai pra lá. É uma honra. Estamos aqui apresentando para um público que nos acolheu muito bem. E agora eu vou mostrar qual foi o elenco da nossa peça. Uma sopa, Ana Alice como a minha mãe, Gilda, Marcelo como meu pai, Augusto, Raquel como Silvia, eu, Samuel, como Mariana como Larissa, Saulo como espírito de luz, e Pedro como o espírito de luz doce. Claro. Aí tem o pessoal, né, que não está apresentando para vocês, mas tornou a peça muito bonita, que é o pessoal lá de trás, Marcelo, Márcio, são nomes parecidos, Márcio, a direção também foi dele, e não está todo o elenco aqui, Nino está ali, Alexandre está ali, Mainá também, mas é tão bom apresentar, porque a gente sente que a luz do Evangelho está entrando cada vez mais na vida de cada um de vocês. E por mais que o riso não seja puxado por todos, que é uma peça, é a estratégia de uma peça de humor, a gente espera que a mensagem, principalmente a mensagem, seja levada para o resto da vida de vocês.